Olá, gente, Deus abençoe, a paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe você, que Deus ilumine a todos no nome do Senhor Jesus. Amém? Peço que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações. Amém? Escute bem, algumas pessoas ficam em dúvida perguntando de onde vai surgir o anticristo. Todo mundo sabe que a Bíblia fala da besta que emerge, que vai surgir do mar e a que vai surgir da terra, né? Que são um que é poderoso politicamente e o outro que é poderoso religiosamente. Então as pessoas perguntam de onde vai surgir o anticristo. O anticristo vai surgir do Oriente Médio. O Oriente Médio, gente, se reúne em vários países, né? E é uma luta por poder. Primeiramente, uma luta pela religião. A outra pelo poder econômico, petróleo e etc. E globaliza os países mais ricos do mundo. Então eu vou citar aqui o nome de alguns países que formam o Oriente Médio. E é muito poderoso. Eu vou citar aqui o primeiro, gente, que é difícil de falar, primeiro para mim, viu? Que é o país Afeganistão. Agora eu falei certo. Afeganistão. Que acredito que é o país que tem mais petróleo no mundo. Depois, se não me engano, está entre Afeganistão e a Venezuela. São países que têm muito petróleo, né? Então, os países que formam o Oriente Médio são o país Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, viu? Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Para quem não sabe, a Turquia é onde ficava as igrejas do Apocalipse. É a Turquia. Então, estas são a geografia desses países que formam o Oriente Médio. Se você for estudar sobre esses países são os países mais ricos do mundo, gente. Que formam o poder do petróleo e da religião. Por isso que vai se unir a besta que emerge do mar. Quando a Bíblia fala do mar, gente, está se referindo a povo, a nação. Então, segundo Apocalipse 13, a besta que emerge do mar é o último governo mundial que vai comandar todo mundo. Não vou falar o que o Apocalipse fala, da espécie, da visão, do que João ele viu na visão, que aí eu vou demorar muito. O que eu quero que vocês entendam é que é apenas um resumo. Eu falei os países que vai surgir, né? Que fica o Oriente Médio, que são os países mais poderosos do mundo em petróleo, que são os países mais religiosos, que tiram até vida de pessoas, de nações, por causa da religião. E agora eu estou falando da besta que subiu do mar, que se trata do último governo mundial. É a besta que vai comandar o governo mundial.
a mesma moeda, a mesma religião, que vai querer ser adorado, que vai querer que as pessoas deixem de olhar para Jesus para olhar para ele, né? Então é a besta que subiu do mar, que é um governo político. Quando a Bíblia fala do mar, está se referindo de povo, de multidão, de nação. Agora, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é um grande pregador, muito religioso, que para o mundo, que deixa o mundo focado nele. Quem será esse homem? Tem gente que fala assim, não, é o Edir Macedo, é o Valdemiro, é o RR, é o... Gente, deixa de ser criança. Primeiro que esse anticristo vai ser do Oriente Médio, não é da América do Sul, né? Que vai ser apoiado pelo governo mundial. Se a gente for olhar aqui no pé da letra, se a gente for olhar esse homem que tem poder mundialmente na religião, se for olhar bem o pé da letra, o poder que a igreja tem, o poder que tem essa instituição, desse homem pregador, esse profeta que para o mundo inteiro, que o mundo inteiro foca o olhar nele, esse homem pode ser o Papa, né? Mas não esse que está aí hoje, não é isso. É o Papa que está no poder quando surgiu o anticristo, né? Por quê? Porque é um profeta que todo mundo foca nele. Todo mundo foca nele, para ver ele. Não estou dizendo que é ele, gente. Mas se a gente for olhar, a besta que emerge da terra é um pregador, é um homem que manipula, tem o poder para manipular reinos e nações, e tudo indica aqui que pode ser quem? O Papa. Esse Papa que está aí, é o Papa que está aí, é Francisco que está aí, o argentino? Não, não é. Não quer dizer que é ele, gente. É quem estiver no poder. Então, segundo, a besta que emerge do mar é um grande político que tem muito poder econômico, aquisitivamente. É a besta que emerge do mar. E a besta que emerge da terra, que vai ser apoiado pela multidão, é um grande pregador, que pode ser quem? O Papa. Não vai pensar que é alguém, não é alguém da Mundial, da Universal, da Assembleia, da Deus é Amor. Não, irmão, você está mal informado. A Bíblia diz que existe vários anticristos, vários. Mas não é esse. Vários anticristos é quem retorce a palavra de Deus. Mas o principal anticristo é aquele que diz que o mundo foi formado de uma explosão, que Deus falhou em mandar Jesus a morrer na cruz. Entenda como quiser. Segundo algumas pessoas, a Bíblia diz que o número desse homem é 666. Tem 666, ou melhor. E as pessoas dizem que quem tem um número, algumas pessoas falam, né? A Bíblia não diz isso, que é quem tem 66, que vai ser a besta que emerge da terra, gente. Nada disso. Mas diz que o Papa é quem usa um número lá no seu chapéuzinho, no seu chapéuzinho. Ninguém sabe, gente. Só sei de uma coisa, eu tenho certeza do que eu vou falar. É um homem muito religioso, que tem muito poder aquisitivo também no mundo da religião. E não é esses pregadores que você vê por aí, gente. Esses homens podem ser falsos profetas, falsos anticristos, com A minúsculo. Mas existe o anticristo principal, ou melhor, existe o falso profeta principal, né? Que é que emerge da terra, que é um grande religioso. Qual é o homem mais religioso do mundo? Não estou falando mais cristão, não, mais religioso. Quem é? Então deixa eu dizer para você, a besta que emerge do mar, quando fala de mar na Bíblia, em Apocalipse 13, está se referindo
a nação, a povo, vai ser o governo, vai ser o governo mundial que vai dar ordem em tudo e a todos. E quem não obedecer, irmão, vai ter punição severa. Que a besta que emerge do mar é um poder, um governo poderoso mundialmente. E a besta que emerge da terra é um que se trata de religião, que cuida de igreja, aliás, que já creu em Deus, mas apostatou da fé, retorce a palavra, prega tudo contrário do que a palavra manda. Então essas guerras que você está vendo aí, é bíblico, gente. Ninguém vai desfazer. O problema é que muitas pessoas estão aéreo, não estão sabendo o que está acontecendo, porque ninguém está falando. Ninguém está falando. Então, deixa eu dizer para você, a besta que emerge do mar, das águas. Águas, mar representa povo, multidão. É um governo mundial que vai comandar como se fosse o único presidente do mundo. É a besta que emerge do mar. E a besta que emerge da terra é um grande religioso que comanda uma igreja enorme mundialmente. Tanto em poder aquisitivo como em poder religioso. Qual é a missionária? Então é a igreja católica? Não sei. É a igreja que está apostatada. É a igreja que está apostatada. Essa é a verdade. Então, guerras daqui para frente vai piorar, gente. Tem pastor que diz, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. A nossa vida com Deus, Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar. Porém, Jesus disse que a tendência é piorar. A tendência é ficar pior. Então aqui eu falei do governo econômico mundial e do governo religioso. O governo mundial é que vai mandar em tudo e todos, até nas igrejas. É o único presidente com a sua religião, uma só moeda, e todo mundo não pode fazer petição a Deus, somente a Ele. Ele vai querer ser adorado, que é o único, vai ser um rei do mundo inteiro. É a besta que emerge do mar. E a besta que emerge da terra é um que comanda uma igreja muito grande e poderosa. Pode ser aquela que tem as taças de ouro, as paredes de ouro, aquele que tem 14 trilhões em seu nome, 14 trilhões de dinheiro, e ninguém fala. Deus abençoe, que Deus ilumine a todos. Alguma dúvida? Nos chama lá no WhatsApp, vou deixar o nosso contato aqui abaixo. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus esteja na sua vida, na minha vida, na nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça de Jesus venha tocar no seu coração. Coração na Bíblia é pensamento, desejos e sentimentos. Peço que Deus lhe abençoe de uma forma grandiosa, de uma forma abençoadora. Deixa eu dizer para vocês, eu podia falar aqui sobre os países do Oriente Médio, né? Que são países que brigam, até tiram a vida dos outros por causa de religião, né? Eu podia citar aqui alguns países, mas o propósito aqui, você sabe que o anticristo, ele vai surgir do Oriente Médio. Por quê? Porque são países
que eles fazem leis por causa de religiões ou de religião, né? Mas o que eu quero falar aqui mesmo é sobre alguns estudos, conhecimentos sobre Israel e Palestina, né? O que é que nós vamos falar? Segundo alguns estudos, Israel e Palestina, repito, não vou falar do Oriente Médio, porque isso é uma situação geográfica, né? De países muito polêmico de falar. Mas eu quero falar sobre as guerras que sempre existiu entre Israel e a Palestina. Eu não sei se você que está me assistindo aqui agora, você já leu a Bíblia. Mas a Bíblia diz que quando Deus ele fez uma promessa para Abraão, dele ser o pai na fé, Abraão, ele esperou muito tempo. Abraão, ele tinha aproximadamente, só um minuto, gente. Porque às vezes quando o diabo não vem, ele manda os seus profetas, né? Eu não tenho medo de falar isso aqui, gente, porque isso vai levar a você um conhecimento. Então, quando Deus fez uma promessa a Abraão, com 75 anos, né? E veio cumprir a promessa a Abraão com 99 anos, ou seja, 24 anos depois, se não me engano, né? Não sou muito bom na matemática. E Abraão lutava ali, mas Sara, sua mulher, para ter um filho. Porém, nada de um filho nascer. Mesmo Deus tendo feito a promessa, foi quando Deus prometeu a Abraão ir lá fora e contar as estrelas do céu, e assim ia ser a descendência de Abraão. E aí, Sara ficou desesperada e pediu para Abraão deitar com a sua serva, com Agar, né? Que foi quando surgiu Ismael, né? Só que o herdeiro de Abraão não era o filho dele com Agar, mas o filho dele com Sara, ou seja, o filho de uma aliança, de um casamento aprovado e instituído por Deus. Mas Sara, como algumas mulheres desesperada, apressada, pediu para Abraão deitar com Agar, sua serva. E Abraão deitou. Naquele tempo Deus não aceitava, mas também não proibia, porque tinha que fecundar ou povoar a terra. Não vai fazer isso hoje não, tá? E Abraão deitou com Sara. Nasceu o filho de Abraão com Agar, chamado Ismael. E aí surgiu aquela polêmica toda de Agar humilhar a Sara, e daí por diante. Desculpa aí, gente, balançou aqui a câmera, mas não vou parar não, tá? Não vou parar não. Prometo não acontecer mais, tá? E aí, naquele tempo, a mulher histérica, né, ou estéril, como quiser chamar, era visto muito mal visto, era discriminada. Então, Abraão teve um relacionamento, né, um contato com Agar, e nasceu Ismael. Quando nasceu Ismael, surgiu essa rivalidade de Agar com a serva Agar, com a sua senhora Sara, porque Sara não tinha filho e Agar tinha um filho com Abraão. Aí a Sara chegou e Abraão disse: olha, a sua serva, a sua escrava, como quiser chamar, tem me humilhado, isso, aquilo, outro, e daí por diante, gente. Eu não vou esticar muito o assunto, mas isso vai te abençoar. Aí o que acontece? Abraão vai e chama Agar e diz: olha, Agar, é assim, assim, assado, eu quero que você vá embora com seu filho, apesar de ser meu filho também. Abraão foi, abençoou Ismael e foi embora.
Segundo alguns estudos, preste atenção, gente, o filho tem que ser da herança de um casamento legal diante de Deus. Foi o caso de Isaac. Então, a Bíblia diz que Agar pegou seu filho, Ismael, e foi embora. Foi para o deserto. E alguns estudos nos dias de hoje falam que Agar foi com Ismael para as bandas do país que tinha rivalidade com Israel. O país que tem guerra com Israel nos dias de hoje, que é a Palestina, né? Então, segundo alguns estudos, diz que Israel, ou melhor, Ismael, levado pela sua mãe, ainda pequeno, foi para a Palestina, para o lado da Palestina, né? Isaac e Sara ficou em Israel, né? Lá na frente, Abraão teve, juntamente com sua mulher, sua esposa Sara, o filho chamado Isaque. Isaque, filho da herança, de uma aliança. Deus só habita, gente, onde tem uma aliança, tá? Deus, ele só habita onde tem uma aliança. Então, segundo alguns estudos, diz que Sara, lá na frente, aliás, a Bíblia que diz, teve um filho com Abraão chamado Isaque. Por sua vez, antes de tudo, foi para o deserto Agar e o seu filho que ela teve com Abraão e Ismael. Ismael, não é Israel não, gente. Israel é o país, né? E segundo os estudos diz que hoje essa guerra, com certeza que é por poder, surgiu as Palestinas, que recebeu a herança de Ismael, filho de Agar com Abraão, e Israel, que é o herdeiro de Abraão e Isaque, seu filho. Ou seja, aí surgiu essa rivalidade porque Abraão teve o filho com Agar, o filho da aliança, gente. O filho da aliança, tá? E Agar foi para o deserto e de lá foi para as bandas da Palestina. E por isso, hoje tem essa guerra. E não vai parar, gente. Não vai parar, porque é briga por poder. É briga por herança religiosa, herança de poder. E vai daí por diante, né? E vai daí por diante. Então, o que acontece? Eu podia falar aqui para você aqui agora sobre o Oriente Médio, que está incluído esse poder também, né? O Oriente Médio, todo mundo sabe que o anticristo vai surgir do Oriente Médio, né? Que são países que têm suas religiões. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver lá em Apocalipse a besta que emerge do mar e a besta que emerge ou que surge da terra. Quando a Bíblia fala do mar, está engraçado, né? Quando a Bíblia fala do mar, está falando de povo, né? De uma nação. Então, nós temos que levar isso em conta, essas guerras, tá? Futuramente, eu estou falando por alto, futuramente nós vamos falar mais sobre esse negócio da besta que emerge do mar, que emerge da terra, e daí por diante. O que eu quero globalizar aqui para você é porque surge essas guerras, sempre surgiu Palestina e Israel. Gente, só que quando surge essa guerra, uma guerra sem trégua entre Palestina e Israel, pode surgir
a Terceira Guerra Mundial. Porque se o Oriente Médio, que eu não vou citar o nome dos países, entrar nessas guerras, é onde vai surgir a briga religiosa. Porque o problema do mundo hoje, gente, é uma briga religiosa. Aí entra a briga pelo poder econômico, pelo o poder da religião que eles querem exercer, que eles querem colocar em prática. Então essa guerra que você está vendo aí é guerra profética, gente. É uma guerra profética. Se eu for falar tudo que eu tenho para falar aqui, isso aqui vai ser no mínimo 2 horas de vídeo, de mensagem. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda o propósito dessas guerras. Qual é a finalidade de tudo que está acontecendo, né? Então, ainda não é a Terceira Guerra Mundial. Porque a Terceira Guerra Mundial, gente, já é praticamente quando o Senhor Jesus, ele vem guerrear com seu exército de anjos contra os exércitos malignos, que também vai globalizar essas nações do Oriente Médio, essa polêmica entre Israel e Palestina. Então isso já é o início, gente. O problema é que muitos pastores não querem levar isso para você, e você tem que aprender isso. Você tem que colocar uma coisa na cabeça, que isso não vai parar. Ah, não, mas eu vou orar para parar. Não vai parar, gente. Porque isso é profético. Isso é profético. Então, Deus lhe abençoe. Repito, é uma guerra que já vem do tempo de Abraão, de Sara, de Agar, por causa dessa herança entre Isaac e Ismael, né? Com certeza, Agar e Ismael, quando foi despedido, mandado embora da casa de Abraão, saíram chateados. Independentemente da idade de Ismael, saiu chateado, saiu triste. Mesmo se tivesse 4, 5 anos, ele podia pensar assim: por que meu pai está me abandonando? Né? Naturalmente, ele devia pensar o quê? Não, minha mãe é a esposa do meu pai. Né? Então isso, gente, quando ele viu, se achou abandonado pelo pai, como assim? Ele abençoou Ismael, Abraão abençoou Ismael, mas não é o suficiente, gente. Naturalmente, ele queria ver que o seu pai vivesse para sempre com sua mãe Agar, mas não era a promessa de Deus. A promessa de Deus era Abraão e Sara, né, para gerar Isaac, gerar uma nação. E por isso hoje existe o povo de Deus. Amém? Eu peço que você se inscreva no canal. Gente, ó, eu não tenho formação nenhuma. Eu não tenho formatura. A minha formatura é a de Deus. Tá? Então você vê essas guerras aí, tudo é guerra religiosa, por poder, por petróleo, por domínio. E não vai parar, gente. Não vai parar. Eu peço que você se inscreva no canal, porque nós vamos falar um pouco, brevemente, sobre o Oriente Médio, né? E para você entender melhor, né? Porque o anticristo vai surgir do Oriente Médio, gente. O homem que vai dominar politicamente vai surgir do Oriente Médio, né? E aí ele vai se unir com o falso profeta, né, que é um profeta religioso, né? Vai ter a besta e o falso profeta, né? Futuramente nós vamos falar mais sobre isso. Deus abençoe na paz de Cristo Jesus. Então essa guerra de Israel com a Palestina, aliás, a Palestina quer tomar posse de Israel, né? Quer ser o representante na área religiosa, na área poderosa,
Por isso que eu estou dizendo, aí representa, vamos esclarecer um pouquinho para nós finalizar. É como se fosse uma luta até hoje entre Isaac e Ismael pelo poder, pela a herança. Deus abençoe na paz de Cristo Jesus.